Olá, turma! Mais um episódio do nosso podcast do Instituto Ecossistema do Futuro. E hoje eu tenho o prazer de receber mais um presente que o futuro me deu, que se chama Letícia Santana. Ela veio diretamente do Tocantins para bater esse papo com a gente. Vai ser sensacional. Acompanhem. A gente vai falar do casamento, do planejamento estratégico com o Foresight Practitioners. E eu acho que vai ser sensacional, eu não tenho dúvida. Imperdível, e você tem que ficar aqui bem conectado com a gente. Aproveita para assinar o canal, compartilhar nas redes e ficar ligado em todas as plataformas de streams, aonde você vai poder nos assistir ou nos escutar de qualquer lugar e em qualquer horário. Mas nada melhor do que a própria Letícia Santana para falar quem ela é, essa administradora de empresas do Tocantins, uma mulher dessas porreta que eu adoro, tá? Mas ela é cheia de atributos, mas ela vai contar isso para vocês. Com vocês, Letícia Santana. Se apresente para o nosso público, por favor. Muito obrigada. Olá, pessoal. Como a Glória falou, eu me chamo Letícia Santana. Sou tocantinense, né? Costumo dizer que sou do interior do Brasil, porque minha cidade agora ela tem pouco mais de 3 mil habitantes, né? Da onde eu sou originária. E eu costumo brincar que eu sou a sexta de 6, porque a minha casa é a casa das 7 mulheres. Eu sou a sexta filha, minha mãe, né? Complementa aí essa história. Então, acho que pensar no futuro, experienciar o futuro, acho que eu trago isso comigo de berço, no sentido de sempre fui inquieta, né? Então, aos 17 anos ali, desafiando meus pais, eu já resolvi ir para a capital, estudar. E aí minha mãe, quando eu saí, minha mãe disse assim, ó, então você vai estudar. E eu sou muito boa filha, ela pode, né, atestar isso. Entreguei para ela 3 diplomas. Ana Júlia, Miguel e Alice. Então, muito bom. Honra, mérito, mas agora falando sério, eu tenho graduação em administração de empresas, como você mencionou, contabilidade e comércio exterior. E desenvolvo profissionalmente empresas, né, há pouco mais de 8 anos. Trabalhei em algumas empresas como Mitsubishi, Nissan, Renault, sempre à frente de pastas de gente e gestão. Legal. E o futuro, ele faz parte dessas nossas discussões, né? Porque quando a gente pensa como o negócio vai estar daqui 5, daqui 10, inevitavelmente a gente tem que fazer esses exercícios de futuro, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Mas você se especializou numa área, né? E que é muito interessante. E eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui pra gente dessa tua área em específico. Muito bem. Então, nessa minha carreira como executiva nas empresas, as companhias, né, locais que eu trabalhei, todas elas eram familiares. Então eu percebi ali um descompasso no sentido de oportunidade para o executivo não familiar dentro da empresa, e às vezes alguns atritos ou algum tipo de situação que impactava no crescimento da empresa exatamente por ter uma atmosfera, um pensamento familiar. Então, depois que eu saí desses grupos, né, que eu resolvi empreender como consultora, eu me especializei em empresas familiares, né? Então, eu cursei um mestrado nessa parte, porque não é curioso, mas a gente geralmente não observa, mais de 90% das empresas no Brasil são familiares, das quais menos de 30% chegam na segunda geração e menos de 5% na terceira. Então, eu tenho feito o meu objeto de estudo, né, vamos dizer assim, o meu trabalho missionário voltado para desenvolver empresas familiares. Sabe por quê, Glória? Exatamente no planejamento, as empresas familiares pecam. Porque tem uma visão limitada do futuro. Aquela coisa também da resistência. Exatamente. E daquela coisa do não saber separar o pai do filho. Isso. E do CEO com o diretor. Exatamente. E a coisa se embola, e realmente a gente precisa desenvolver muito a educação assertiva dessas pessoas para que as coisas deem certo. Mas é tão interessante ver que o Brasil é um país de 90% de empresas familiares. Porque como você está bem nichada dentro desse segmento, você tem esse dado fresco, né? Exatamente. É muita coisa, né? As empresas familiares no Brasil, elas empregam mais de 70% da mão de obra ativa.
Então, é uma parcela muito, muito relevante, né, da nossa economia, que não existe, né, muitos trabalhos voltados para essa parte. Nossa, sensacional. Você imagina se a gente não tiver a responsabilidade de fazer um trabalho desse, de pegar essas famílias empresariais, vamos dizer assim, Isso. e transformar essas famílias, dar a elas essa visão antecipatória, dar a elas essa visão de planejamento, o caos que isso pode se tornar se elas são responsáveis por 70% da empregabilidade da mão de obra ativa. É muita É muita responsabilidade isso, né? responsabilidade. E ainda mais, assim, eu penso muito isso e falo muito isso. Eu acho que nós temos três grandes entes educadores. O primeiro, a família, né? Depois a escola e depois a empresa. Então, eu penso que as empresas, os negócios familiares bem municiados, bem orientados, até bem envolvidos com as pautas de ESG, elas podem fazer uma virada muito grande, né, no nosso posicionamento enquanto nação e até enquanto humanidade mesmo. Porque essa tendência desse número ser superior a 85% das empresas familiares não é só no Brasil. O mundo inteiro tem esse número. Essa mesma Exatamente. Tem probabilidade. pequenas alterações de 5%, mas você vê que os negócios familiares são uma Sim, potência. herança, sucessão, pai para Exatamente, filho. Nossa, exatamente. que legal. Então vamos lá, Letícia. Mas então, pelo que a gente já falou aqui, a gente sabe que elas não estão preparadas para o futuro. A grande maioria. Não. Principalmente se tratando de primeira geração. Porque esse empreendedor de primeira geração, ele é aquela pessoa que tem uma habilidade extraordinária, né? Em alguma área e ele resolve empreender. Mas, como a maioria dos empreendedores, eles têm aquela vivência naquela modalidade operacional e a gestão ele talvez não entende muito, até porque se no primeiro momento ele empreender muito voltado para a gestão, pode ser que ele não consiga se manter. Então, existe essa deficiência, né, no sentido do próprio planejamento, dessa continuidade, porque isso já é uma constante nessa primeira geração. Daí, claro, quando a gente fala de segunda geração, isso já tá, a mente já está um pouco mais aberta, porque os filhos já estão ali dentro do negócio, mas realmente é uma constante. Entendi. Respondi para você? Respondeu. Não, respondeu. Isso é assim. A gente tem que arranjar um caminho para isso, né? Porque essa coisa patriarcal é muito pesado, né? Nem sei, porque as coisas se confundem justamente por ter essa questão familiar. Nem sempre o filho, por mais que ele tenha uma visão antecipatória, vai, digamos assim, desobedecer ao Ele vai pai. conseguir ter força Força organização para resistir promover, né? a primeira geração, né? Exatamente. Nem todos têm essa força. Não tem carta branca. A gente sabe que funciona muito assim, né? Enfim, vamos lá. Formulei mais umazinha aqui. O que você tem feito para sensibilizar a gestão a pensar e a planejar de forma antecipatória? Fala aí a sua metodologia, seu plano de ação, sua visão. Vamos trocar uma Muito ideia muito sobre boa isso. essa pergunta. Vamos lá. Eu posso me considerar uma incomodadora profissional. Porque falar de futuro dentro desse segmento, né, os patriarcas, eles falam assim, eles não falam quando eu morrer, eles falam se eu morrer. Porque eles já acham até que são imortais, Exatamente. né? Se eu morrer, as coisas vão ser feitas assim, assim. E aí, como a gente vai falar de planejamento, a gente tem que fazer essa vista do futuro, Sim. estar no futuro e voltar por esse Sim. presente trazendo solução. Então, invariavelmente, esse meu papel é de incomodar. Sim. Né, de olhar para a organização, de olhar para a estrutura e falar, será que daqui 10 anos, com a estrutura que você tem, você vai continuar resistindo no mercado? Será que, de fato, a sua família não se preparar, ela vai continuar sendo competitiva depois que você não estiver mais aqui? Será que a sua empresa, eu faço muito isso, de desenvolver esse olhar do cliente de fora da organização dele para dentro, como a sociedade está enxergando, como que os negócios estão acontecendo. Então, eu tenho visto e tenho atuado muito nesse papel de ser essa confrontadora, né, de incomodar, porque por ser estrutura familiar, às vezes os filhos eles não têm essa condição de incomodar. Exatamente, a gente então sabe esse que é agente complicado. externo chega para trazer essa consciência do futuro, porque
você sabe, nós sabemos que se nós nos prepararmos, o futuro ele vai chegar. E se nós não nos Ele prepararmos, ele também vai vai chegar de chegar, qualquer da forma. mesma forma. Né? E eu penso que é isso, é você chegar num futuro melhor, mais bem estruturado em todas as esferas. Eu costumo dizer que isso é a dor do crescimento. Vai doer. Para você se Exatamente. preparar, vai doer. E você não se preparar também vai doer. Exatamente. Então, qual é a dor que você escolhe ter? É. Né? É essa a É isso aí, é o pergunta. remédio amargo, né? É isso aí. Você quer ter a dor do crescimento, do desenvolvimento, do saber, do crescer, do estar à Do frente. incômodo, Do né? incômodo, né? Porque incomoda, eu sei que incomoda. Tudo que a gente Incomoda. tem que sair da nossa zona de conforto incomoda muito. A todos nós, tá? Tá bom, vai doer, vai incomodar, vai rasgar aqui um pouquinho. Mas e aí, daqui a 10 anos eu tô aonde eu preciso estar. Eu tô De uma um forma pouco bem mais legal. confortável, Tô né? bem mais confortável, tô à frente do tempo, tô à frente da minha concorrência, o meu negócio é extremamente competitivo, o meu fluxo de caixa tá, ó, nota 1000, minha empresa tá redondinha. Não, não quero fazer nada porque eu vim aqui até ontem, tá, deu tudo certo. Daqui a 10 anos você tá mandando embora, fechando, perdendo seus bens, quebrando. Tudo pode estar Tudo acontecendo, pode acontecer. E eu gosto de fazer esse exercício. sabe? Porque, querendo ou não, é um futuro que ele pode vir a ser possível. Sim, com Né? certeza. Então, É um o futuro cenário é o fruto possível. do presente, né? Exatamente. Eu tenho que trazer essa possibilidade. E aí, qual é a dor que você vai escolher? Exatamente. Essa é a pergunta. Essa é a grande pergunta. Qual a dor? É isso aí. É botar. Vamos abrir a caixinha que tá na hora, já passou, né? Já passou. Vamos lá. Mais uma perguntinha boa aqui pra você. Manda. Vamos lá. Quais os principais desafios que os seus clientes encontram em envolver-se e comprometer-se com pautas de ESG no planejamento estratégico? Essa é boa. Que a galera não tá querendo olhar para isso. Não quer. E isso é uma coisa que a gente precisa. É que, Da- na verdade, essa não é uma pauta do futuro, né? É uma pauta do de presente. agora, de já tá até no agora. passado se bobear. É. Então, quando se fala da empresa familiar, do negócio familiar, eu acho, né, enxergo hoje profissionalmente que existe um caminho, talvez até um pouco mais fácil de você conscientizar, porque se eu desenvolvo a perenidade dos negócios, né, essa perenização, eu tenho que fazer esse raciocínio com o cliente de como vai ser o negócio dele daqui 100 anos. E o caminho do ESG, ele passa por isso, dessa sustentabilidade, Claro. de se manter sustentável enquanto Sim. organização, enquanto ambiente, né? Esse trato com as pessoas, porque a gente percebe uma mudança no mercado. Até hoje, por exemplo, o sintoma hoje mais grave é a ausência de mão de obra. Então, isso é um fato, e talvez a empresa familiar, por ter oportunidades limitadas, no sentido de ascensão, aí talvez isso fique mais acentuado. Mas direcionando aí para o ESG, eu vejo exatamente isso. Porque a empresa familiar ela é potente porque ela tem a mistura de dois grandes elementos, né? Que, de acordo com o Freud, são as coisas mais importantes para nós, que é o amor ao trabalho e o amor à família. Então, quando você elabora esse raciocínio, como vai estar o seu neto? Convivendo nesse ambiente, nesse ecossistema, com a saúde talvez sendo comprometida por questões ambientais. Então eu acredito que isso sensibiliza, mas é sempre um desafio, porque, pasme, em se tratando de médias empresas, pequenas empresas, essas siglas não make sense. Tem pessoas que às vezes nem entendem do que se trata, então eu prefiro colocar ações diretamente dentro do planejamento, que vai estar trabalhando essas Dentro pautas. dessas ações, dentro dessas pautas. Dentro do próprio planejamento. Eu estou construindo uma cultura, um manual agora de cultura para um pessoal de área de saúde, que eu já estou buscando. Já estou ali alinhavando as pautas, ações do ESG e trazendo para dentro, até para que a gente possa continuar um trabalho depois com a liderança, as equipes, os treinamentos, também já baseados nisso. Exatamente. Entende? E eu falei com as donas que têm a cabeça super aberta para aceitar isso, graças a Deus.
que nem Amém. todo mundo tem, né? Mas é plantio de semente. Não é? Pois é a pessoa ali falando o tempo todo, Exatamente. olha para isso, Olha para isso, atenção, né? presta Aí você fica ali atenção. com aquela seta enorme apontando. Olha, exatamente. Porque você, assim como eu, nós somos estudantes dessa disciplina de futuro e que não é comum para todos e está tudo bem, E porque tá tudo esse é bem, nosso claro. papel. Então nós temos que olhar para esse futuro e traduzir esse universo que a gente enxerga daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, numa linguagem que hoje é palatável, mais fácil da pessoa absorver. Exatamente. É por isso que eu não uso nem o termo foresight para teaching. Exatamente. Porque eu sei que a maioria, quer dizer, acho que todo mundo não Você entende. vai gastar 45 minutos para explicar. Então, sabe o que eu falo? Estudos de futuro. Exatamente. Pronto. Aí mata, Acabou. e aí Porque fica mais simples, é mais fácil, as pessoas, estudos de futuro. gera uma segunda pergunta, né? Sempre, toda vez. Mas o que é isso? Mas o que é isso, né? Exatamente. Então, Se eu falar sequência. foresight para ti, porque eu falava muito, porque pra gente é muito comum falar. Sim, sim. E esse é o nome correto, tá, gente? É isso que você fala. A gente usa futurismo para facilitar a vida da turminha, mas futurismo, na verdade, faz parte até da arte, né? É um movimento dentro da parte de arte, arquitetura, enfim. Mas a gente usa só para facilitar a compreensão de todo mundo. Até porque se a gente for falar de tradução, é o que mais se aproxima. Exato, entendeu? É isso. Então eu adotei o estudo de futuros e pronto, porque assim vai dar mais clareza para as pessoas. Pronto. Tem mais conexão. Exato. Né? Mais conexão. É isso. Letícia, sensacional isso aí que você está falando da pauta ESG dentro do planejamento estratégico. Eu acho perfeito. Eu já estou trabalhando assim também há algum tempo. Eu sempre trago essa coisa de ESG para dentro dos contextos. Mas dá para você dar uma explicação aqui para a gente rápida do que é realmente ESG? Para clarear aí a cabeça de quem não sabe ainda o que é isso, não está integrado no assunto. Vamos dar essa explicação aqui para a turma? Claro, claro. Então, sendo bem assim, sintética, talvez, porque o assunto é gigante. Gigante, né? Mas o ESG são 3 letras, né? Que é uma sigla do inglês, né? O I, que é a letra E, é de environment, o S é de social e o G de governance. E traduzindo aqui para o nosso bom e velho português, a gente pode até chamar de ASG, né? Que é ambiente, social e governança. E quando a gente pega essas 3 siglas aí, por exemplo, ambiente, eu tenho que entender se vai existir um ambiente saudável para eu operar enquanto empresa no futuro. Essa é a primeira pergunta, pelo menos o que o empresariado tem que se perguntar. Mas, para além disso, o Papa Francisco, um bom exemplo disso, quando ele fez, né, o discurso na encíclica, assim que ele assumiu a posição, ele se referiu à Terra como nossa casa. Então, para além de pensar em negócios, eu acho que nós temos que pensar na nossa casa, né? Então, pensando em termos de ambiente. E na parte social, exatamente essas relações, como que nós tratamos, porque nós estamos evoluindo, né, enquanto pessoas, pelo menos eu quero acreditar nisso, e como nós somos seres vivos, todo o ecossistema ele vai mudando também. Assim, então, os relacionamentos, a forma como nós lidamos com os nossos pares, enquanto clientes, enquanto fornecedores e a comunidade que nós estamos inseridos ali, né? Então todas essas pessoas, esses entes, eles estão aqui dentro do social, do como eu estou me envolvendo na comunidade que eu atuo enquanto negócio e o que eu estou entregando, quais são os impactos disso, né, dentro da sociedade. E na parte de governança, Glória, depois dos grandes escândalos que têm acontecido e até mesmo do nosso amadurecimento, né, enquanto instituição, enquanto empresa, e isso não só no Brasil, mas no mundo, a governança ela trata sobre boas práticas, né, internacionais de conduta da empresa dentro de uma esfera, vamos dizer assim, direcionada para os seus acionistas, para os seus cotistas,
os stakeholders, para quem está interessado ali, os Sim. bancos, Sim. né? E até mesmo entra ali os clientes e fornecedores. Então, são boas práticas, né, de compliance, de conformidade, para atestar para a sociedade de que aquela empresa, ela tem, vamos dizer assim, uma gestão saudável Sim. e que tem como foco a perenidade e essa sustentabilidade nas relações. E tem a questão dos investidores, né? Também. Letícia, que os investidores estão muito interessados nisso, porque empresas, negócios que não estão se enquadrando dentro das regras do ESG, já estão sendo, eles já estão segurando assim a questão do Exatamente. investimento, né? Porque eles Exatamente. estão muito ligados, porque essas pessoas a gente sabe que elas têm essa tendência de já estar há muitos anos na frente, porque quando ele investe aqui em você, ele não quer saber hoje, ele está olhando em 5, 10, 15, Exatamente. 20 anos o desenrolar daquilo ali. E ele já sabe a importância de você estar dentro das práticas de Exatamente. ESG. E bem né? calçado em termos de documento, em termos de Exatamente. estrutura. Isso aí que você trouxe, até me deu um lampejo aqui. Porque isso tem tudo a ver com o futuro, tem tudo a ver com planejamento. E se pensando especificamente no recorte da empresa familiar, que o objetivo dela é se perenizar, isso é mais do que é necessário que ela faça isso, que ela entenda quais são essas letras, como que isso impacta dentro do negócio, porque vai garantir essa perenidade, né? Vai garantir esse mercado futuro de forma segura. Legal, muito bacana isso. E Letícia, você teria um case para falar para gente, uma ideia, qualquer exemplo, pode ser muito simples, de um negócio, vamos falar de negócios, né? Que a gente, por exemplo, pega uma linha de raciocínio dentro de um negócio qualquer que você conheça e aplica aí pelo menos um ponto de cada letra do ESG. Vê se você consegue falar isso pra gente aqui. Consigo. Bom, me vieram aqui dois cases agora, mas eu vou direcionar para um. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é uma escola, né? Ele é uma escola de treinamento de modalidades esportivas, né? Das quais natação, por exemplo, é a principal. Dentro do ambiente, nós utilizamos muita água, né, para manter aí, lá são 3 aquários, né, 3 piscinas grandes. Então, nós estamos elaborando um estudo para um descarte, para uma reutilização dessa água, porque parte dela às vezes não era descartada corretamente, e aí não dá via. Então, assim, nós estamos numa tratativa para esse caso específico que vem de encontro ao ar, né? A parte ambiental. Isso. Ainda pegando esse case, na parte social, estamos desenvolvendo programas de acesso, porque nós percebemos que existem poucas meninas nadando. Então, logo, se tem poucas crianças, meninas nadando, logo nós temos poucos atletas, né? Porque é uma escola formação que compete, de poucas atletas então, do sexo feminino, né? Então, está sendo desenvolvido, já abriu-se peneiras, né, seletivas para selecionar meninas para compor a escola, para serem bolsistas, para garantir, vamos dizer assim, essa perenidade no futuro e essa igualdade de concorrência para elas. E na parte de governança, que é a letra G, um exemplo que me ocorre é a própria parte de regulação da empresa, no sentido que é como você falou, parece que são coisas simples, mas de olhar e tentar se encaixar dentro hoje de uma estrutura de gestão, fazer um desenho de gestão, fazer um próprio planejamento estratégico para tornar conhecido aos seus profissionais, à sociedade que ela está inserida e comunicar isso de uma forma geral. Então, eu acho que são 3 exemplos que são simples, mas que representam bem. E aí você avalia. Ficar puxando essas pautas, trazer esses assuntos, e é uma visão muito particular, porque cada negócio tem seu grau de impacto. Sim. Né? E aí tem essa adequação. Mas é um dever nosso, né, enquanto, vamos dizer assim, futuristas, ou pelo menos que tenha essa visão antecipatória, trazer essas pautas para a empresa. Sim. Porque ali já é, vamos dizer assim, é um avô
de um projeto futuro que pode ser mais forte. Com certeza. E isso, gente, é para ser usado em qualquer tipo de negócio e negócios de qualquer tamanho. Porque eu também percebo, depois quero saber da Letícia se ela tem essa impressão também, que muita gente que tem pequenos negócios, negócios locais, acha que esse tipo de ferramenta, esse tipo de pauta, são só para grandes empresas. Não. Todos nós teremos que nos adequar e adequar o nosso negócio à pauta ESG. Muito em breve, o futuro vai exigir isso da gente. Concorda comigo, Letícia? Concordo, concordo. E é aquilo que nós falávamos antes, não é um tema tão propriamente do futuro, é um tema do Exato, presente. do presente, E é. esse exemplo, Glória, que eu É que as pontuei, cobranças de maiores algo vão vir no lá da frente, né, é. dos órgãos reguladores. Isso, exatamente. Mas é aquela história, a gente já tem que... Eu tinha um diretor que ele dizia para mim assim, Letícia, se você sabe que vai ter um tiroteio, se prepare para uma guerra nuclear, né? Então, quanto antes você puder se preparar, melhor. E essa, acho que é essa mensagem aí. Esse case que eu trouxe para você é uma empresa familiar e é de pequeno porte. Então, dentro da realidade dela, ela já Sim. consegue ir exercitando para tonificar esse músculo do ISD. E dentro dessa coisa do social, do social, né? A gente é muito bem colocado o exemplo dela, sim, na formação das atletas, na preocupação das atletas femininas, das meninas, de pegar meninas para formar novas atletas, mas também tem dentro da empresa o pilar dos colaboradores, né? Relacionado ao social, né? Exatamente. De toda a transformação que as empresas vão precisar se adaptar para os seus colaboradores. Exatamente. E isso é bacana, porque assim, eu vejo muita coisa acontecendo no S mesmo, no social, e nós precisamos ampliar essa visão e entender que o S ele é gigante. Nossa. É muita coisa, Exato. muita coisa. Dá para nichar o S. Exatamente. Com então, certeza. essa visão voltada para os profissionais, eu acho que não temos nem tanto tempo mais para discutir isso, porque não tem como não colocar eles dentro da conta, né? Então, é um desafio mesmo, unir esses interesses não só internos da empresa, mas da comunidade dentro do S, né? Exatamente. Bom, e caminhando aí para um mundo colaborativo, pelo menos essa é a minha visão de futuro, eu vejo sim a gente precisando voltar a ser humano e ter que todo mundo trabalhando em colaboração, em coparticipação. Vai ser fundamental essa pauta para a gente poder chegar a lugares melhores, digamos assim, né? Eu acho que esse pensamento coletivo foi se incutido, né, no nosso inconsciente coletivo muito sobre a sobrevivência do mais forte, mas um ecossistema ele tem várias forças ali, né? E nós precisamos de fato voltar o nosso olhar para a colaboração, para o ganho mútuo, porque o futuro pelo menos na minha ótica, ele tem esse viés da unidade, né? Das pessoas entenderem que de fato estamos todos na mesma casa. Exato. Estamos todos no mesmo barco. Exatamente. Né? E é preciso nivelar esse mar aí, digamos assim, né? Tipo e isso. Sobretudo entender para onde está indo né? essa direção aí. Exatamente, ampliar esse horizonte. Porque se os ganhos e as perdas com certeza serão coletivas. Não certeza. Vai ter como isso aí, eu não tenho dúvida. Não tem. O futuro é coletivo e é colaborativo. Exatamente. Exatamente. Bom, tenho mais uma perguntinha boa aqui para você. Posso? Pode. Vamos lá. De uma sai mais uma, sai mais uma, né? Assim, vamos explorar, Letícia. Lê. Como o planejamento estratégico alinhado com a visão antecipatória de futuro pode ser utilizado como um diferencial competitivo? Nossa, muito Eu acho que todo mundo que tem um negócio quer saber isso, né? Vamos lá. Eu acho que a gente pode até partir nesse respeito aí do micro para o macro. Nós, enquanto indivíduos, nós queremos nos associar, ou pelo menos queremos ter por perto pessoas que são progressistas, pessoas que estão antenadas, né, que de alguma forma estão enxergando para além do dia de hoje. E é uma tendência mundial
né, a valorização das empresas que têm boas práticas, né, de ESG, falando de futuro, e não só sobre isso, mas a forma como a empresa comunica, como ela se comporta e como que ela sinergiza com esse futuro. Acho que é importante, porque isso se trata da comunicação, como que ela mostra isso para a sociedade. E nesse mostrar para a sociedade desperta olhares, porque eu faço muito valuation, sabe, Glória? E o que é mais difícil de mensurar na empresa não é o balanço, porque o balanço é um número, você consegue quantificar o que tem ali de patrimônio. É exatamente esse intangível, exatamente esse capital de desenvolvimento, de progresso que aquela empresa comunica. Então, para além de ser hoje, vamos dizer assim, um item indispensável para a sobrevivência da empresa, ele também ele é um ativo. Esse comportamento antecipatório, essa visão e esse posicionamento antecipatório das empresas. É uma vantagem competitiva que as pessoas não têm noção, Não né? tem noção. São Exatamente. poucos os que têm, né? Alguns aí já estão bem antenados, mas ainda o número é muito pequeno, né? No geral, existe assim. Nós, enquanto nação, nós não temos o hábito de planejar e pensar no futuro para nós ainda é um pouco doloroso. Né? Eu até costumo brincar que a gente vem de uma cultura que a gente pensa no dia, o que eu faço hoje até o final do dia, o que vai acontecer. E dentro desse olhar antecipatório, a gente deixa de pensar no ano. A gente começa a pensar em décadas, né? Sim, com E aí, certeza. agora, olhando para a empresa familiar, a gente deixa de pensar, talvez até em décadas, para pensar em gerações. Então tem que puxar esse termostato dessa visão e com certeza, quando você começa a olhar para o futuro, o presente te incomoda. E Porque aí, você começa a ver a bagunça do presente. exatamente, E com essa bagunça que está aqui no presente, eu não vou conseguir não vou chegar no conseguir futuro chegar no futuro. preferível, que é Exatamente. geralmente dentro do cone, né? Exatamente. Geralmente No futuro. é o que a gente quer É, alcançar, é aquele futuro preferível. Lembrando, gente, que futuro é sempre plural, tá? Quando a gente fala de futuro, é pluralidade, porque são infinitas possibilidades. São os diversos cenários desenhados, mas a gente trabalha na linha temporal para chegar no cenário que a gente chama de preferível. É isso, Exatamente. né? Então, Mas muita como, coisa acontece como nesse você percurso. quer chegar lá, né? Porque você tem várias possibilidades ali. Você falando isso aí, ele me veio de novo aqui. Eu tenho falado muito sobre pensamento crítico, adaptabilidade e criatividade. Que as pessoas são preguiçosas nessa coisa do movimento de olhar para o futuro, são muito imediatistas. E nós, por natureza, nossa mente, nosso cérebro já é preguiçoso. Sim. Ele quer manter a gente vivo, comer, dormir, necessidades básicas, né? E quando você desenvolve a habilidade do pensamento crítico, você provavelmente se torna um cara mais cético, porque você vai atrás de mais informações. Né? Você sabe que você é enviesado. Todos nós temos vieses cognitivos. Né? Mas você entende, quando você começa a se autodominar, se descobrir nesse sentido, você entende que, de repente, se você é a pessoa que discorda de mim, é em você que eu tenho que colar. Porque eu vou eliminar o seu viés e você vai eliminar o meu viés. Porque a gente vai começar a trocar, mas numa situação de conflito positivo, não de confronto competitivo. Né? Não pode ter confronto, tem que ter um conflito saudável de trocas. Não, a direita, vamos pegar a esquerda, não, vamos De pra ideia, cima. né? De ideias. E isso vai fazer que o nosso leque, o nosso horizonte, nossa caixinha de Pandora faça assim, vou, né? E tire a gente dessa coisa tão enviesada que a gente já tem, já nasce com isso. Devido a vários fatores, da vida em si, da criação, de crédito, Condicionamento, né? condicionamentos em geral, ambiente, né? E saindo do pensamento crítico, a gente traz a habilidade da adaptabilidade, que vai nos dar a flexibilidade da gente se movimentar dentro dessa mudança de viés cognitivo, porque não é fácil mudar, não é fácil dar essa pivotada aí, não é, né? E que vai nos levar à criatividade, onde a gente vai encontrar aí muita simbiose tecnológica,
né? A gente vai encontrar aí emotização. Uhum. E com isso a gente volta a ser um pouco mais humano. Exatamente. Voltando às origens, né? Porque De- tudo é cíclico, né? Algum momento a gente tem que É voltar. exatamente isso. Gente, eu espero que vocês estejam com papel e caneta na mão, estejam anotando tudo que está sendo dito aqui. Vejam e revejam esse podcast algumas vezes, tá? Porque vale super a pena ter esses insights para o futuro. A gente já está chegando aqui na nossa reta final do nosso podcast. E eu vou pedir para Letícia deixar um recado, uma dica, uma sugestão assim de ouro para vocês. E mais uma vez, passando para avisar que se você ainda não assina o canal, assine para você saber ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro do ecossistema do futuro. E também para dizer que nós estamos em todos os streams e também no Spotify. Então você pode nos assistir ou nos ouvir de onde quer que você esteja, quantas vezes você quiser. Letícia, é com você. Vamos lá para a reta final desse podcast incrível. Eu quero que você deixe aí uma visão de futuro incrível, uma dica, uma sugestão. O que as pessoas podem fazer, desenvolver para chegar nesse futuro de uma forma mais saudável, mais assertiva, mais inteligente, né? Aprendendo a lidar melhor com toda essa transformação que a gente está vendo no mundo, que eu sei que está deixando as pessoas muito confusas. E eu costumo dizer que não precisa ficar assim. Basta você se preparar para o futuro, porque ele é lindo, ele é brilhante, ele é gigante, cheio de oportunidades, mas você precisa fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não adianta, né? E isso é você, só cabe a você. Ninguém pode fazer por você. E eu quero que a Letícia Santana, essa profissional incrível do mercado, fale aqui com a turma o que você quiser. Sugestão, dica, recomendação. Vamos lá, é contigo. Então, eu sou estudante de filosofia, né, agora, então eu gosto de trazer um pouco desses assuntos. Tem uma pequena história que Buda conta de 3 cavalos, né? O primeiro cavalo, ele apanhava muito para sair do lugar, então ele precisava sofrer muito para aquilo motivar uma ação nele. Já o segundo cavalinho, ele pegava ali umas 3 só, ele já se movimentava, porque ele já sabia o que ia acontecer. E ele fala de um terceiro cavalo, que quando ele via a sombra do chicote, ele já saía em disparada, né? O que eu sempre penso nisso, às vezes até para pensar e olhar um pouco para o futuro, porque que sejamos nós esse terceiro cavalo, que não precise a gente sofrer tanto enquanto empresa, enquanto indivíduo, enquanto humanidade, para que a gente consiga se movimentar e sair do lugar. E é sabido que isso não é saboroso no momento. A mudança, ela é desconfortável, mas a lei mais, uma das leis mais claras que nós temos hoje é que as coisas vão mudar independente das nossas vontades. Sim. Né? Concordando então, você ou não, né? Exatamente. Então a mudança ela é uma lei da vida. E nós temos que entender para onde essas mudanças estão nos levando enquanto indivíduo, enquanto sociedade. E é preciso pensar no futuro, né? E é preciso se planejar para que a gente chegue lá da forma preferida, né? Se nós temos condições de escolher como nós queremos chegar lá, por que não? Mesmo sabendo que isso traga um desconforto no momento, o ganho ele pode ser, né, vamos dizer assim, eterno, de acordo com as escolhas que nós fizemos. Então acho que fica essa reflexão. Né? Nós já estamos entendendo para onde o mundo está se movendo, por que nós não nos movimentamos também? Por que as pessoas são tão resistentes assim, né? Ao novo, né? Exatamente. Será que isso é um medo? Ou é uma descrença? Eu penso que quando você se propõe a pensar no novo e você olha para você, isso eu falo por mim, isso traz um desconforto. E nos coloca frente a frente com aquele agente de mudança que somos nós mesmos. E à medida que a gente faz esse exercício de pensar no futuro,
invariavelmente você faz uma avaliação do seu presente e logo essa consciência do que talvez não esteja sendo feito a contento da forma correta vem para você e isso traz a mudança. Por isso a gente evita a mudança, a gente evita de falar da mudança ou até mesmo do futuro, por conta do desconforto que traz para nós. E aí nós temos que vestir essa roupa, porque é intransferível essa responsabilidade. Com certeza. Mas você acha que toda essa resistência, crença, ou a palavra que for, tem a ver com. Não. Toda essa resistência e essa coisa de não querer sair da zona de conforto tem a ver com crenças formadas pelas pessoas. São crenças limitantes daquela coisa, aquele emaranhado, né? Que a pessoa fica presa ali, não sabe por que não vai, não ata, não desata, não acontece. Eu acredito que sim, tem muito do nosso inconsciente genético, né? Tem aquele livro Homo Sapiens. Uhum. Ele fala muito sobre isso, do que nós trazemos na nossa genética, né? Lá dos nossos tempos de coletores, que a gente não tinha essa visão de se planejar, de mudar, era tudo muito pro dia e meio que ao acaso. E tem a ver também com o nosso estado hoje enquanto sociedade, essa letargia, né, que você começou falando aqui sobre o consumo que a gente tem de conteúdos. Uma coisa que você trouxe aqui foi a questão da própria análise crítica, da gente olhar as coisas com um pouco mais de criticidade, porque tudo isso está atrelado com a nossa consciência, o quão consciente nós somos de quem somos e de onde estamos, né, nessa linha do tempo. Sensacional. É isso aí, eu adorei essa coisa. Não seja o terceiro cavalo, eu anotei aqui. Vou levar para sempre comigo. Não seja o terceiro cavalo. Quando você vê a sombra do chicote, não apanhe tanto. Se você consegue antecipar a sua visão e você já consegue enxergar a sombra do chicote, por que você vai dar o seu lombo para bater, gente? Exatamente. Corre na frente. Corre na frente. Esse é nosso trabalho, né? Puxar a fila. Exatamente isso. Puxar a fila. Sensacional, eu adorei. Gente, além de tudo, estudante de filosofia. Foi dizer o que dessa pessoa, não é mesmo? Então, Letícia, passa suas redes pro pessoal, como é que eles te encontram, quem é você nas redes. Fique à vontade, o espaço é todo seu. Muito obrigada. Antes de passar minhas redes, agradecer você, Glória, agradecer ao Instituto também. Se o futuro ele é coletivo, que bom que nós já estamos construindo essas pontes agora. Um ecossistema. Exatamente, esse ecossistema. Pessoal, minhas redes, @ileticiasantana, tá? O nosso site é www.llsantana.com.br. Acompanhe as nossas redes, acompanhe os nossos conteúdos, os nossos cases de sucesso. Vai ser um prazer, né, ter a turma da Glória lá também junto conosco. Eu só tenho a te agradecer, foi sensacional, eu adorei. Gente, olha, ela veio do Tocantins com isso. O que eu faço com essas pessoas maravilhosas da minha vida? Pensa, só tem lá, gente, no Tocantins. Agora tem aqui comigo também, no Ecossistema do Futuro, tá? Muito obrigada, eu adorei os meus presentes. Eu adorei, mas principalmente eu adorei você aqui. Obrigada. Tá? Sensacional. Eu que agradeço. Parabéns por você ser quem você é. Muito obrigada. Tá? Obrigado por estar aqui com a gente. E turma, obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela audiência. Fiquem ligados aqui no Ecossistema do Futuro, que ainda tem muito mais. A gente está só começando. E parabéns novamente, Letícia Santana. Obrigada. Beijo grande. Tchau. Beijo grande.